Bom dia, pessoal. Bom, pessoal, na discussão anterior, nós dissemos que a turbina eólica, naquela condição que está de frente para o vento, quando a área varrida pela hélice, o vento está incidente sobre ela. Naquela condição você consegue levantar essas curvas do coeficiente de potência, que ele é dependente da rotação da hélice e da velocidade do vento que está incidindo. E veja, velocidade do vento e a rotação da hélice encapsulados no lambda, que é o tamanho da lâmina da hélice, ômega, a rotação da hélice, sobre a velocidade do vento. Claro que, enfim, estamos considerando uma única direção em cada uma dessas quantidades. Mas veja, isso normalmente você tem os dados. E lá no futuro, para nós fazermos o controle, para otimizar a captação de energia, nós vamos precisar de um modelo matemático da turbina. E veja, esse CP, ele não vai poder estar só nos pontos experimentais. Nós vamos precisar, para compor o modelo matemático da turbina, também de um modelo matemático do CP conectado com a rotação ômega e conectado com a velocidade do vento. Então a gente precisa ajustar uma função. O CP, ele vai ser uma função de ômega e V. Por consequência, ele vai ser. Nós temos que ajustar uma função que descreva CP através do lambda. Uma função. Temos que ajustar uma função que consiga descrever esses dados. Então, esse é o nosso trabalho. Mas veja. E aqui nesse ponto eu vou fazer um parênteses. Nós vamos ter que revisar conceitos lá de modelagem que estavam principalmente na álgebra linear e um pouco de estatística, ou inclusive nas físicas experimentais que vocês tiveram em cursos básicos do início da graduação. E aqui eu vou fazer esse parênteses e no vídeo seguinte nós continuaremos. Hoje é um parênteses de ferramentas. Eu vou só comentar, não vou ensinar, porque vocês já viram isso, mas eu vou indicar material para aqueles que não se recordam se aprofundarem no assunto e estarem nivelados para os nossos passos seguintes de modelagem. Vamos lá. Bom, então, pessoal, vejamos aqui. Aqui, então, é uma ferramenta para você achar uma função que consiga. Normalmente é um polinômio que consiga ajustar alguns dados. Veja, aqui eu tenho alguns dados experimentais. Suponha que você tenha esses dados tabelados e você simplesmente plotou. Como é que é isso? Veja, esses dados aqui, eles estão numa tabela que é assim. Repare, aqui é x dos dados, x dos dados
y dos dados. Então veja, aqui você tem os valores numéricos mesmo. Eu não vou explicitar números aqui, eu vou colocar de uma forma mais simbólica. Mas dá para entender. Por exemplo, o x1 aqui, primeiro ponto em x. Dá para ver que é menos 3. Aqui o segundo é menos do que 12,5, né? Mas, quer dizer, o y1 aqui. Então, esse primeiro ponto aqui é um ponto x1, y1. Bom. Segundo ponto ali, vamos ser explícitos. Deixa eu marcar ali com cuidado. Vamos lá. Então aqui é x1, y1, x2, y2, até o último ponto. Eu digo que essa tabela, ela tem, por exemplo, pode ter 10 linhas. Eu digo a última linha da tabela, eu falo que é a enésima linha. Pode ser n igual a 10? Pode. Aqui seria x10, y10. Mas eu vou colocar simbolicamente. Então, esse último ponto aqui é xn, yn. Tá, e no meio do caminho, genérico, se eu pegar um iésimo ponto no meio dos dados, eu vou ter um x, i, y, genericamente falando. Então aqui a sua tabela, ela vai ter x1, y1, 3 pontos, xi, yi, até a última linha de informação, que eu estou chamando de enésima linha, xn, yn. Bom, os dados eles estão dispostos numa tabela e você pode plotar num gráfico os dados. Então, nada te impede disso. Nós vamos ver como é que faz isso no MATLAB depois. E veja, eu quero descrever esses dados através de uma função que vai conectar. Veja bem isso. Olha que interessante. Eu quero uma função que seja da seguinte forma. Aqui, normalmente, eu tento ajustar para um polinômio. Pode ser diferente? Pode. Mas, usualmente, tentamos um polinômio. Y de x. Então, aqui... Tá. Então, eu posso tentar ajustar uma curva aqui. Uma curva y por um polinômio. Esse polinômio, veja, pode ser uma reta tentando ligar os pontos. Olha só, posso tentar uma reta. Ajustar os pontos por uma reta. Posso ajustar os pontos se eu quiser. Veja, porque os dados y está evoluindo ao longo de x. Isso que está acontecendo. Vou até colocar para vocês. Coloquemos aqui.
Na vertical aqui é y, bem grande, na horizontal é x. Aqui não está na origem, está indo de menos 3 a 3 e de menos 25 a 10 positivo. Bom, então eu posso ajustar para uma reta, que é um polinômio de primeira ordem, uma parábola se eu quiser. Vamos tentar uma parábola. Pode ser as coisas mais elaboradas possíveis. Pode ser o que você quiser. Pode ser uma polinômio de ordem 4. Pode ser. Mas, pessoal, então veja, eu posso ajustar a curva, o polinômio que eu quiser para os dados, mas eu também posso trabalhar com um polinômio de ordem 0, que é simplesmente uma constante. Se eu quiser, aí é o modelo mais problemático, porque não mostra evolução nenhuma. Aqui visivelmente nós vemos uma evolução, mas a gente pode tentar pelo modelo mais simplificado e reducionista possível, que é uma reta. Nada nos impede disso. Eu, por exemplo, calculo a grandeza de saída y, que é a quantidade física de interesse, que varia ao longo de x. Eu posso pegar os valores, somar eles e dividir pelo número de pontos. Só pegar o y médio, por exemplo. Somo os valores de y da tabela e divido pelo número de pontos. E eu falo, o meu modelo P de x, ele pode ser, por exemplo, a média. Então aqui, eu vou marcar aqui, vai ser a média. Vai ser uma curva assim, para ajustar esses pontos. Aqui vai y barra. Significa que esse y é simplesmente o valor médio dos pontos. O valor médio aqui, você soma 1 com 2 até o n e divide pelo número de pontos, por n. É basicamente isso. Isso é o modelo mais simples. Mas, pessoal, então vamos pensar aqui. É um modelo mais simples, mas olha o erro disso. O erro é grande. Eu posso chamar isso aqui, ó. Olha o erro desse ponto aqui, x, y, y. Do y até o valor da média. É um i. É um erro. Aqui eu tenho o erro n. É sempre distância vertical. O valor de y ali do dado até a curva que você está usando para tentar ajustar. Então isso seria uma tentativa mais simples possível. Então aqui nós estamos discutindo isso. Aqui eu vou... Deixa eu até apagar aqui. Vamos discutir isso melhor em outras lousas. Vamos lá. Então esses dados tá aqui, ó. Aqui essa história, eu tenho os dados, tentei ajustar por uma reta. Isso é na média dos dados. Aqui tudo bem, eu coloquei numa cor distinta, né? Coloquei numa cor meio roxa. É a mesma ideia que eu discuti aqui. Aqui é y barra. Y barra é um jeito de você ajustar os dados. O seu modelo é y igual a um p de x que é igual
Deixa eu manter as cores aqui, que é igual à média. Simplesmente a média. O que é a média, pessoal? A média, no caso, eu vou ter que somar todos os valores y da tabela. Eu somo o primeiro valor da tabela até o último. Eu somo até o último valor da tabela e divido pelo número de pontos. Média é algo que vocês aprenderam em cadeiras básicas no início do curso de vocês. Então, basta eu dividir pelo número de pontos. E aí está um modelo conectando o y com x, usando a média. É um bom modelo? Dá para errar muito. Se você olhar as distâncias verticais, são protuberantes. Claro que você tem que calculá-las, essa distância. Eu não estou calculando, daqui um pouco eu indico material onde eu discuto tudo em detalhes. Eu estou comentando e refrescando a memória de vocês. Bom, vamos lá. Então isso aqui é um modelo muito simplificado. Normalmente não é um bom modelo, porque nem é um modelo de evolução, porque não mostra nada evoluindo. Y não evolui, se mantém constante. É o pior modelo possível, é quando nem existe de fato uma relação clara ou uma correlação entre x com y. Agora, eu posso ajustar os mesmos dados, um polinômio de ordem não nula, de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. Aqui eu acho que é ordem 2, se não me falha a memória. Então aqui, de fato, é diferente da média. Aqui nós temos y. Olha a conexão, estamos conectando o modelo y é igual a um polinômio de x. Por exemplo, pode ser uma parábola, é um exemplo. Então vamos olhar isso daqui. Ax quadrado mais bx mais c. Então vai ter x quadrado, vai ter x, e aqui temos coeficientes. Um coeficiente sei lá, A, B, C, ax ao quadrado bx mais c. Aqui está um exemplo. Agora repare, nós não sabemos, nós vamos tentar ajustar quem são os parâmetros A, B, C. Você determina a partir dos dados. Essa é uma questão interessante. Os valores de A, B e C são determinados a partir dos dados. E aqui nós temos que fazer uma análise
de mínimos quadrados. Como é que a gente faz isso? A gente se pergunta quais são os valores dos coeficientes tais que o erro, uma função chamada função erro quadrático, ela tem o menor valor possível. Por quê? Aqui em rosa, repara essa distância vertical aqui. É um epsilon1. É a distância. Repara, aqui, esse ponto aqui é P, é o polinômio seu aplicado no x1. E aqui é o seu y1. Epsilon1 é simplesmente essa distância entre o y1 e o p de x1. Aqui no meio do caminho eu vou ter um epsilon i no iésimo ponto. Então aqui vai ter um epsilon i, que é um erro. É a distância entre y e o p de xi. Então aqui, e veja, isso é o erro. Agora, vamos montar uma função que contém os erros. E essa história de sinal, se é positivo e negativo, eu quero o erro acumulado ao longo de todos os pontos. É legal ter o erro ao quadrado para eu trabalhar com tudo positivo, para ficar mais fácil. Então veja, eu monto uma função, atente aqui agora, chamada função erro quadrático. Ela é o somatório dos quadrados dos erros entre o polinômio que você está ajustando e o y dos dados. Então vamos lá. Do número 1 até o último, aqui eu coloco o erro quadrático. E aqui é o iésimo erro quadrático. Eu vou somar o quadrado do 1 mais o quadrado do 2 mais o quadrado do 3. E veja, quem é A, B e C? Eu preciso determinar através de equações, A, B e C. Como é que eu determino isso? Quais são as equações? Eu vou resumir aqui para vocês. As equações estão condensadas em um gradiente. Vocês tiveram disciplina de cálculo, especificamente a parte de cálculo multivariável, e eu vou só resumir aqui. Então vamos lá. O que são as equações para achar os parâmetros por mínimos quadrados? É você achar pontos de mínimo na função Q. Então vamos lá. É o gradiente de Q em relação aos parâmetros igual a zero. São os pontos de mínimo. Bom, derivada igual a zero, vocês se lembram que são pontos de extremos de função. Para esse caso, eu não vou mostrar aqui, mas dá para garantir que o gradiente igual a zero dá os pontos de mínimo da função erro quadrático Q minúsculo. Então eu faço a seguinte conta aqui, que são as equações. Del parâmetros
Aqui eu coloco num vetor os parâmetros. Ou melhor, uma matriz coluna aqui, né? Aqui os parâmetros são A, B e C. A, B e C. Que eu estou fazendo gradiente do Q em relação aos parâmetros A, B e C? O gradiente do Q minúsculo. E o gradiente nulo são as equações para você encontrar quais os valores de A, B e C. Bom, a função Q, ela é uma função dos parâmetros A, B e C. Se você estiver trabalhando com um polinômio de terceira ordem, você já precisa de A, B, C e um quarto parâmetro. São 4 parâmetros. Se for uma reta, são 2 parâmetros, A e B apenas. Então aqui, pessoal, não tem dificuldade. E veja, eu vou deixar indicado aqui na tela no card. Atentem, estará no card um vídeo detalhando essa conta de mínimos quadrados. No vídeo é com um modelo de polinômio de primeira ordem, uma reta, mas é o mesmo conceito. Vocês poderão ver em detalhes. Vou detalhar aqui no card 3 vídeos numa playlist. Procurem aqui na tela agora. Bom, e veja, esse modelo, que é um modelo evolutivo, ele tem esse erro quadrático. Se eu quiser, eu também... Veja, a gente estava falando daquele modelo mais simplificado, não é? É o modelo... o meu relacionamento entre x e y, eu vou colocar como se fosse só a média. Não evolui. E dá para medir o erro aqui. Dá para eu medir o erro quadrático também. Ajustar os pontos com uma curva, o ajuste de uma curva aos pontos, você chama de regressão. Esse modelo aqui é uma regressão à média. Então, o erro quadrático, para eu diferenciar do polinômio, eu vou chamar do seguinte, olha só. Que coisa curiosa aqui, pessoal. O meu erro quadrático aqui, eu vou chamá-lo de QRM. De regressão à média. O que ele vai ser? É a mesma ideia, pessoal, não muda nada. Eu vou trabalhar aqui com essas distâncias. Lá eu chamei de epsilon, aqui eu vou chamar de E maiúsculo. É a única diferença, é do y dos dados até a média. Mas eu tenho que trabalhar com ele, é quadrático. Aquela ideia com tudo positivo. É a mesma ideia. Então aqui eu vou trabalhar ao quadrado, eu vou somar todas as distâncias e. Opa! Aqui eu cometi um erro. A tela até saiu do lugar. Aqui. Bom, deixa eu ajustar aqui. Erros de bastidores. Bem para cima. Não tão para cima assim. Mas mais ou menos aqui. Pouquinho mais para cima.
Tá, vai ser assim mesmo. Mas vamos lá. Isso aqui é o seguinte. I igual a 1 até N. Então tá. Isso aqui é um erro, mas veja, não tem parâmetro livre aqui. Então isso aqui vai ser um valor constante. Você pode fazer essa conta, vai acabar dando... Porque isso aqui é uma constante, y barra, isso aqui vai ser uma constante. É o erro quadrático do modelo entre os dados e o modelo, quando o modelo é o mais simples possível, a média. Mas o que eu tento ajustar mesmo, eu tento achar é isso aqui. Isso aqui é o modelo que eu estou tentando encontrar. O que acontece é que eu vou medir... Por que eu uso a média lá como modelo mais simples? Ele é o meu modelo de referência. Eu vou medir depois o meu modelo que eu estou interessado. Detalhe aqui, pessoal. O modelo que eu realmente estou interessado é este daqui, definitivamente. Não tem outro que eu esteja, é o que eu estou interessado aqui. Então é esse aqui, pessoal. Esse aqui. Só que acontece, e veja, eu medi o erro ali, né? Olha o erro aqui. Quadrático, a função erro quadrático. E eu vou ver o quão bom esse modelo é em relação àquele modelo mais simples, que é a média. Então, por isso que eu estou calculando o erro quadrático desse modelo que eu estou interessado, ajustar os dados com esse modelo, com aquele que não é um modelo evolutivo, que é a regressão à média. Então, eu medi o erro quadrático de lá também. Esse modelo, para ele valer, ele tem que ser muito melhor do que aquele que é só a média. Então, por isso que eu fiz essas contas. Então, aqui, pessoal, vamos para outra lousa. Veja, aqui eu estou em outra lousa. Deixa eu ajustar aqui. Tá quase aqui. Tá. Então, pessoal, depois, veja, aquela conta do gradiente, você vai determinar quem são os parâmetros. Você determina quem são os parâmetros. E você calcula os erros quadráticos, que é o QRM, é o Q, erro quadrático do seu modelo P, que está associado àquele P, e também, pessoal, o erro quadrático que está associado à média, que é aquele erro quadrático, olha só, RM. E veja, como é que você sabe, como é que você vai medir se esse modelo, o polinômio que você escolheu, é um bom modelo? Você vai comparar com a média. Você tem que comparar com a média. Através de qual grandeza? Uma grandeza chamada R2. Que ela é 1 menos a razão entre os erros quadráticos. Isso aqui é a medida do quão bom é o seu modelo em relação à simples média. E aí, veja, olha que interessante. Se o seu Q
Se o erro quadrático do seu modelo for muito menor do que o QRM, essa fração dá perto de zero. O seu R quadrado vai tender a 1. Vai estar próximo de 1. Então vai ser um bom modelo em relação, pelo menos, à média, que não indica evolução nenhuma. Se for um modelo ruim, esse R em relação à média, esse R quadrado, esse Q não vai ser muito menor que 1, pode ser até muito parecido com o RM, vai dar 1 menos 1, o R quadrado vai tender a zero, que é um modelo ruim em relação à média. Então o R quadrado é uma medida disso. Então veja, para ajustar uma curva y igual a p de x, para relacionar y com x, o seu modelo ele vai ter que ser pelo menos menor do que a média. E veja, como é que usa o R quadrado? Eu vou deixar outro vídeo aqui no card, para vocês aprenderem em detalhes. Isso aqui não é uma aula, é só uma recordação. Então agora que nós recordamos, é só uma recordação, nós vamos ajustar um modelo para a turbina eólica, tendo os dados do CP em relação à lambda. Lembrando que lambda encapsula informação do V, da velocidade do vento e da rotação da hélice da turbina. Até o próximo vídeo, pessoal.